Qual ou quais são os melhores livros de leitura para a criança que está começando a dar os primeiros passos no aprendizado da leitura? Que livros eu devo evitar nessa fase inicial de aprendizado da leitura? E como eu faço para estimular meu filho a ler? Se você está curioso para estas e outras respostas, fique comigo até o final do vídeo. Meu nome é Kelly, eu sou do canal Toques na Cuca. Então, logo que teve início a pandemia e nós começamos o trabalho de ensinar o Thiago a ler e a escrever em casa, nós sentimos a necessidade de dar algo mais de motivação para esse processo do aprendizado da leitura em casa. Porque todo ser humano precisa estar altamente motivado para fazer bem as coisas. É assim com qualquer pessoa. Por exemplo, nós mulheres, na maioria dos casos mulheres, que cozinhamos, fazemos a comida da nossa família no dia a dia. Às vezes não é o nosso sonho a culinária, mas a gente todo dia se motiva a fazer aquilo porque sabe dos benefícios que o nosso ato vai ter para a nossa família. Saúde, bem-estar, as pessoas vão elogiar, vão ficar felizes, vão elogiar a nossa comida. E assim é também, por exemplo, no caso de uma dieta. Eu acho que não há muitas pessoas que amem fazer dieta, mas a motivação para fazer uma dieta vem do resultado que você vai alcançar, que é um corpo mais saudável, mais em forma, você mais bem disposto. Então isso te motiva a abrir mão de algumas coisas para ter um benefício que você considera maior. A criança, ela ainda não tem muito claro para ela por que aquela coisa da leitura, por que aquilo é tão importante? E a motivação vem do ato da leitura, de você pegar um livro com ela e ler com ela, ela começar a entender as palavras, ela começar a ler aquilo sozinha. E ela descobriu o quanto a leitura traz um mundo que ela desconhecia para ela. Um mundo de histórias, de fatos, de narrativas, de contos, de sonhos, e aquilo vai trazer prazer para ela, e isso vai motivá-la a se dedicar a ler e a escrever. E foi assim que aconteceu com o Thiaguinho. Então eu vou trazer nesse vídeo aqui algumas dicas práticas, e simples que você coloca no seu dia a dia, junto com a rotina do aprendizado da leitura na sua casa. Motivar a criança a ler é uma construção e a gente tem que estabelecer as bases dessa construção, esse alicerce, o mais cedo possível. Foi-se o tempo, já uns 30 anos atrás, que era comum você chegar nas casas e ver os pais lendo, o pai lendo jornal, a mãe lendo um livro. Hoje o mais comum, quando a gente vê nos lares, são os pais no celular. E a criança não associa que o pai e a mãe estão no celular lendo um livro. Geralmente acha que está no YouTube, ouvindo alguma série, vendo um jogo, de repente está jogando um joguinho. E aí ela não tem essa imagem mental dos pais lendo. E a criança copia hábitos. Então aí vai a dica 1. Ensinar pelo exemplo. Gente, o exemplo arrasta. Não adianta você chegar, colocar a criancinha sentada e falar assim: vou dar uma palestra sobre a importância da leitura. Claro que não. Isso não vai motivar. O que você precisa é dar o exemplo. Só que alguns pais vão dizer assim: Kelly, eu não gosto de ler, eu não tenho nem tempo para ler. Aí eu te pergunto, toda noite você dorme, certo? Toda noite seus filhos dormem, certo? Ok. Então, você vai tirar 10 minutinhos antes de apagar a luz do quarto, todo mundo de banho tomado, escovou o dente, prontinho para dormir, pijaminha. Você pega o seu livro de leitura, o seu livro que você vai ler para eles, e vai até o quarto e lê enquanto eles estão deitadinhos lá, esperando o sono chegar. Não mais que 10 minutos para não ficar um momento enfadonho. O objetivo é que eles tenham ansiedade para que chegue o momento da leitura ao lado do pai, ao lado da mãe. E, importante, não é qualquer livro que você vai ler para os seus filhos nesses momentos antes deles dormirem. Eu estou colocando aqui um vídeo. Assim que terminar este, você pula para esse próximo vídeo e assista ao vídeo em que eu mostro como selecionar o livro de leitura que você vai ler para o seu filho antes dele dormir, ok? Mas voltando, presta atenção. Você vai buscar então esse livro que eu vou estar indicando e você vai ler todos os dias, 10 minutinhos, não muito mais que isso. Pronto. Este momento vai fazer com que seu filho, sua filha, tenha uma associação sobre leitura, uma associação afetiva
positiva. Você vai criar bases importantes para que a leitura se torne uma coisa associada a prazer, a afetividade, a amor, a estar com quem se gosta. Dica 2. A criança como a dona do livro. Na época da pandemia, quando o Thiaguinho começou a se alfabetizar em casa, a gente, devido a tudo estar fechado, lockdown, a gente não tinha como ficar indo a livrarias comprar livros para o Thiago, nem levar ele para escolher, que eu acho que é até o ideal. O ideal no dia de hoje é isso. Você leva o teu filho para escolher o livro. É claro que você conduza a escolha para que seja mais adequada. Mas você levar a criança para fazer essa escolha faz com que ela se aproprie daquilo. E ela fala, eu escolhi o livro, eu decidi qual é o meu livro. Naquela época lá atrás, a gente pegou vários livros doados de amigos, que os filhos já tinham passado daquela faixa etária, e introduziu para o Thiaguinho. Foram vários, eu dava para ele até fazer a escolha. Qual você quer agora, Thiago? E aí ele fazia as escolhas dele. Geralmente, a gente escolhe esses livros baseados no quê? Tem lá a indicação da faixa etária, é legal. Mas o mais importante é você ter alguns outros cuidados, não ir só pela indicação da faixa etária, até porque você que sabe a fase que seu filho está no aprendizado de leitura. Mas dicas elementares. Escolha livros com poucas páginas nesse momento. Sei lá, no máximo 14, 16 páginas. Escolha livros com imagens, muitas imagens, colorido. Escolha livros que tem de preferência a letra bastão, de preferência, não é algo fácil, porque a maioria dos livros usa uma outra fonte, que não é uma fonte familiar para a criança, se eu não me engano é a Roman. E aí você precisa procurar, tentar nessa fase, o livrinho com a fonte bastão. Cursiva é mais difícil ainda, mas se você não conseguir, tiver dificuldade, você na hora que estiver ensinando seu filho a ler, já apresenta também essa outra fonte, que é a mais comum, que é a Times, New Roman, ou a Roman, mais comum, que são usadas nos livros. Uma outra coisa importante, vocabulário simples. O livro tem que trazer palavras simples, não muito rebuscadas, que vocês precisem parar a todo momento para ou buscar no dicionário, ou você dá a definição da palavra, palavras muito longas. Também não é esse o objetivo, truncar a leitura. A gente quer que ela flua, que a criança consiga estabelecer o raciocínio daquela leitura, ela consiga criar as imagens mentais do que ela está lendo. E se toda hora você ficar parando para dar conceito, dar sinônimo, não vai ser bom para a criança. Dica 3. Começando a ler palavras, não sílabas. Parece meio bobo o que eu vou falar aqui, mas é importante que vocês, pais, na hora que a criança estiver lendo o livrinho, com aquelas palavrinhas simples que a gente falou, você não deixe ela ficar lendo de forma silábica. Então, a tendência da criança é ler sílabas. Você tem sempre que arredondar esse momento para falar, qual é a palavra mesmo? Ah, banana. Qual é a palavra mesmo? Banana. Fala rapidinho a palavra, por favor. Banana. Não leia as sílabas, leia as palavras. Qual é essa palavra mesmo? Banana. E você faz ela falar várias vezes, sem impaciência, porque esse momento, sempre muito acolhedor do seu lado, ela tem que se sentir confiante. E se você for muito severa, der broncas, nesse momento ela vai se retrair. Então a ideia é estimular a leitura da palavra toda e não da sílaba. Outra coisa, se no meio da leitura você perceber que a criança perdeu o raciocínio porque uma palavrinha difícil ou ela acabou lendo de forma silábica, retome junto com ela a frasezinha toda para ela não perder o raciocínio, o fio da meada da história. É muito importante o que eu vou falar agora. Volta aqui, presta atenção, foco. Olha só. Não vamos usar livro digital nesta fase. É livro físico. Eu sei que hoje tudo está muito moderno, a gente tem a facilidade dos e-books, os livros digitais, mas a criança precisa ter contato com o livro físico, não só por um romantismo, não. Ela precisa acompanhar a leitura com o dedinho. Não fazer isso aqui, ó, né? Que é como no celular, no tablet. Não, ela precisa acompanhar a leitura com seu dedinho para não se perder
na hora de ler o livro, que é muito comum, tá? Então a criança precisa, já desde pequenininha, usar o dedinho para acompanhar a leitura, para não se confundir com a linha, com a palavra, e o livro digital não permite isso. Além do mais, o livro digital é muito fácil da criança descambar pro, opa, vou abrir aqui um aplicativozinho do joguinho, a gente quer foco, concentração, para que não é tão saudável, né, a questão das micro-ondas do celular na mãozinha da criança o tempo todo, ou perto da cabecinha. Então, celular sempre com moderação, mas nessa fase inicial de leitura, não livro digital, só livro físico. E agora, a dica 4. A dica 4 são algumas sugestões de livro que eu usei com o Tiaguinho, então eu vou falar do que eu vivenciei, de livros que eu achei que foram muito produtivos e que trazem até hoje memórias para ele. O primeiro livro que ele leu, que eu percebi que foi bem marcante para ele, foi Rosilda, a Formiguinha. É um livro que traz uma moral muito interessante sobre a autoestima. Na verdade, a moral da história é a autoestima, a importância de você se aceitar, de ver as suas qualidades, de se ver verdadeiramente, sem ficar sempre se comparando com o outro, com o externo. Eu percebi que para o Tiago isso ficou bem consolidado, a questão da autoestima, da autoaceitação. O segundo livro que eu achei bem marcante também, que eu estou indicando aqui até embaixo, é aqui embaixo, aqui no link, A Semente da Verdade. Esse conto é bem marcante também e traz como a moral da história, principalmente, a importância de você sempre falar a verdade. Então, no mundo de hoje que a gente está sempre, as verdades são relativizadas e as crianças ficam em dúvida sobre o que as melhores condutas, esse livro traz uma basezinha bem interessante na formação da personalidade, da moral da criança, que é dar valor sempre à verdade e que a verdade compensa, não o crime compensa, a verdade compensa. Um outro livro que eu gostei muito, da Clarice Lispector até, O Mistério do Coelho Pensante. É um livro muito curioso que faz a criança querer terminar logo a leitura, porque você fica querendo entender qual é o mistério do coelho. Então é um livro gostoso de ler, como sempre com animais é fábula, né? Então a criança, eu percebi o Tiago ansioso para descobrir o mistério do coelho. Então era algo que ele queria fazer, terminar de ler aquele livro. E isso é o que é mais fantástico para você. Seu filho querer ler logo um livro para poder começar uma outra história e ele fica motivado também a aprender a ler. Então por hoje essas são as minhas dicas. Eu vou sugerir mais alguns livros aqui embaixo. Vou colocar o link também para você poder adquirir. E se você quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre como ensinar seu filho a ler em casa, estou indicando alguns vídeos também para você continuar nessa jornada e vai conseguir, com certeza, com seu filho, ensinar a ler em casa. Até mais, tchau, tchau!